Boa tarde a todos do Centro Espírita Ibirajara. Com alegria aqui retornamos. Que todos possam estar bem e que nestes momentos possamos sermos amparados sob os benfeitores espirituais para que possamos refletir sobre a mensagem que iremos trazer nesta tarde, que envolve o nascimento de Jesus, já que antecedemos a comemoração do seu Natal, do seu nascimento. Então fomos buscar no livro Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem em que Humberto de Campos, Irmão X, nos traz, transcrevendo para nós, porque foi o momento em que ele na espiritualidade vivenciou, quando estava junto com outros amigos, e chega um benfeitor e vem trazendo esta mensagem. E isso tocou tão profundamente o nosso Irmão X, que ele trouxe para nós esta mensagem que este benfeitor levou até ele. E essa mensagem, ela se intitula Natal Simbólico, onde esse benfeitor, ele vai trazer Jesus de relacionar com o ser humano. Ele vai trazer todas as vivências exteriores, ele vai trazer toda a relação e vai associar a trajetória desde o nascimento de Jesus até a sua infância, trazendo esses personagens, esses símbolos que descrevem e que estavam presentes no nascimento de Jesus para o nosso íntimo. Que ele vai fazer essa relação mostrando que esses personagens encontram-se dentro de nós. E ele vai associando. E assim, logo no início, antes de ele começar a fazer essa caminhada do nascimento de Jesus, ele fala para todos nós que cada um de nós, cada espírito, é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então ele está falando para nós que nós somos seres individualizados, que cada um tem a sua história, traz a sua bagagem, que foram construídas através dos séculos, dos milênios, e que temos toda essa construção dentro de nós, e que cada um está num determinado momento. Por isso que ele diz que o Cristo, ele deve nascer no coração de cada um de nós, mas que cada um de nós é um mundo. E esses momentos, eles são significativos para cada um de formas diferentes, mas que ele deve nascer nesse nosso mundo interior e não ficar só no conhecê-lo e só sabê-lo, mas acima de tudo vivê-lo. E ele continua aqui: fora loucura esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Ou seja, como diz a música, a paz do mundo começa em mim. Para construirmos esse mundo que muitos almejam, de fraternidade entre as nações, de todos sermos solidários, de vivenciarmos mundos mais felizes, onde haja respeito, onde haja igualdade social, onde haja justiça, onde haja o amor. É preciso que ele nasça, que ele seja construído dentro de cada um de nós. É o nosso mundo interior que deve vivenciar, ficar o Evangelho de Jesus ali, alicerçado, as suas lições, para que através das nossas vivências diárias, que são provas constantes, que são testemunhos também diários,
possamos externalizar e perceber que este evangelho, essas lições estão em nós através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E assim, cada um sendo uma luz, juntos seremos uma grande luz a iluminar toda a humanidade, para que toda a humanidade se faça luz. Então, enquanto um coração ainda não estiver evangelizado, como podemos vivenciar essa paz no mundo? E ele diz pra gente: primeiro, olha para ti mesmo. Cuida do teu mundo interior, porque é a partir de cada um de nós que o mundo se transformará e o reino de Deus estará totalmente alicerçado e vivenciado na terra. Mas sabemos que o reino de Deus, ele começa em cada um de nós. E ele continua: eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Porque nós temos as nossas emoções, as nossas recordações. Então, esse momento que vivenciamos, essa data, que muito mais do que uma comemoração, é aquele sentimento em que todos nós canalizamos e divergimos numa conexão única de gratidão, de alegria interior por ele ter vindo à Terra e trago para nós essas grandes lições, esses grandes ensinamentos, para que pudéssemos entender, aprender a viver, a conviver, a respeitar e a amar. E ele diz para nós que nós temos todas essas possibilidades dentro de nós. Que nós temos condições, porque lembramos mesmo da palavra do próprio Jesus, quando ele dizia: vós sois deuses, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Então ele está dizendo que cada um de nós temos a nossa luz interior. Nós somos centelhas divinas desse Pai, somos herdeiros de Deus. Então temos tudo para sermos felizes. Precisamos, através do esforço e da vontade, construirmos dentro de nós e utilizarmos todas essas possibilidades em nós, em benefício de nós próprios e de todos que estão à nossa volta, em benefício do mundo, aonde nós estivermos, que sejamos luz. Esse é o que ele diz. E ele compara todas essas possibilidades, trazendo a natureza para nós, que nós fazemos parte da natureza, e dizendo que tudo isso nós temos em nós. Precisamos arregaçar as mangas e fazer com que tudo isso possa transbordar, que tudo isso possa se tornar no nosso dia a dia parte constante do nosso ser. E aí ele diz: temos conosco oceanos de bênçãos divinas. Então as bênçãos estão conosco. Maravilhosos continentes de possibilidades. Olha, continentes de possibilidades. Temos vários instrumentos em nós que podemos utilizar quando vêm as aflições, as dificuldades. Então nós temos possibilidades. Não podemos perder tempo em lamentações, mas sim utilizarmos essas possibilidades. Claro que não somos a perfeição, que nos equivocamos sim, que erramos, caímos, mas levantamos e seguimos adiante porque sabemos qual é o caminho que devemos tomar. Floresta de sentimentos por educar. Temos sentimentos já conquistados e valorosos, e outros tantos que vira e volta assistem em voltar. É aquela mágoa, é aquele ciúme, é aquele desejo de revidar, é aquela raiva. Então temos por educar esses sentimentos que nos fazem mal. Ele diz que temos também inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam infinita extensão do mundo interior.
Pensamentos positivos, pensamentos negativos, nobres, outros pensamentos que nos trazem angústias, aflições, e é nesse momento que devemos buscar, como ele diz aqui, tá? Dentro do nosso mundo interior, essas possibilidades. Então, quando vem esses pensamentos, abra uma página, eu oro, Senhor, né? Tira esses pensamentos de mim, para a gente poder se equilibrar, se harmonizar interiormente. E assim nós vamos exercitando diariamente. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem o nosso íntimo e furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então, essas tempestades renovadoras é quando vem esses momentos, né, de conflitos interiores, de aflições, de angústias, de grandes dificuldades, mas eu tomo posse do Evangelho. Leio aquelas mensagens, reflito sobre ela, entro em sintonia com a espiritualidade superior, busco os meus protetores e nesse grande envolvimento eu vou conseguindo dissipar essas sombras momentâneas e aqueles ídolos mentirosos, ou seja, né, aqueles hábitos ainda velhos, aquelas crenças antigas que trazemos arraigados ainda dentro de nós. Então nós vamos, com essas lições, com esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, nós vamos aos poucos dissipando também tudo, desconstruindo esses ídolos que estávamos totalmente equivocados. Então, examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo o princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo, porque neste momento, como Jesus teve os seus precursores para abrirem caminho, que antecederam a sua vida, para preparar esse caminho através de pensamentos, de maneiras, de modos de ver e entender a vida, e o próprio Espírito foram preparando através dos seus ensinamentos, desses pensamentos que antecederam o Cristo séculos e séculos antes da sua vinda, para que a humanidade pudesse estar preparada para recebê-lo. Então ela precisava ter um pouco de amadurecimento para recebê-lo. E foi através desses precursores que tantos que foram abrindo caminho para esse momento. Temos ele Confúcio, Buda, Sócrates e tantos outros. Mas ele diz aqui que quantas vezes o interesse egoístico foi o poço perverso inspirador. Quantas vezes nós agimos, mas às vezes no fundo a gente não quer, às vezes, olhar, mas no fundo, às vezes temos atitudes que são egoísticas. Porque de vez de olharmos para o outro, no fundo estamos atendendo aos nossos desejos. Em várias situações, quando temos um ente querido que está ali em sofrimento, quando nós temos a certeza que a morte não existe, que há uma continuidade, que ela é libertadora, que cada um vai cumprir a sua tarefa, a sua missão, e que cada um de nós tem o seu tempo certo. E como é consolador o que a doutrina nos traz da vida futura, e que quando os nossos entes queridos nos deixam, mas eles vão se reencontrar com outros tantos que nos antecederam e que o antecederam. E às vezes dizemos, né, que é por amor, então você fica, né, ainda pedindo, sabendo que ele está ali, né, no sacrifício, de vez de você, né, relaxar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, de entregar, compreendendo e aceitando o que é melhor para o outro, não para mim. Então é isso que ele pontua, que nós devemos ter esse olhar, refletir, peraí, essa minha atitude está sendo o que realmente? Eu quero fazer o quê? Eu estou agindo assim por quê?
Em benefício realmente de quem? São as questões que nós temos que fazer. E aí aqui ele vai começar a falar dessa trajetória. Aqui ele vai começar a trazer esse momento da história desde que Jesus nasceu, a sua caminhada até a sua infância. E ele fala aqui, verificou-se a vinda de Jesus na época do recenseamento. José e Maria estavam em Nazaré. José era nativo de Belém e quando tinha o recenseamento para as suas famílias, então eles tinham que retornar para a terra natal. Então José tinha que retornar para a terra natal, que era Belém. E assim começou a sua caminhada, como nos narra a história, de 4 dias até chegar a Belém. E quando ele fala de recenseamento, ele está dizendo que nós também precisamos fazer o nosso recenseamento, ou seja, os nossos questionamentos interiores. Quando ele fala aqui, alcançamos a transformação essencial justamente na fase de contas espirituais com a nossa própria consciência. Então, sou eu comigo mesmo me questionando. Será certo? Será errado? Como é que eu estou me conduzindo? Seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. Então, esse recenseamento, ele está dentro de nós também. Quando a cada dia, buscando Santo Agostinho, na questão 919, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Quando cada dia nós passamos a limpo aquele momento diário, ou seja, ao final do dia, ou no momento que cada um de nós escolher, eu reflito, poxa, que emoção foi essa? Por que eu agi assim? Por que eu falei assim? Por que eu senti isso? Por que eu me melindrei? Que pensamentos são esses? E aí eu vou tendo um olhar, que é o autoconhecimento, esse auto-olhar, para me conhecer melhor e saber por que tais sentimentos vieram à tona, por que alguns outros pensamentos vieram, e lá e vou eu, antes que eu passe para a atitude. E muitas das vezes, quando nós não paramos para refletir, ele diz aqui, tá? Seja pela dor, porque a dor vem para te despertar. A dor não vem para nos agredir. Como dizia Francisco, a irmã dor, ela vem para nos despertar. Olha, acorda, desperta a tua consciência. Olha como você está se conduzindo. E aí ela coloca a dor a nós, aquele que realmente aceitar, entender, refletir. E eu estava me equivocando. Voltemos para o caminho, né, do bem, de construção. E também seja pela madureza da nossa consciência. Ou seja, o momento que eu me amadureci conscientemente, eu estou maduro para entender o significado de todas as situações que elas possam vir e aquilo que estou sendo, né, convocado a avaliar. Fazermos sempre a nossa autoavaliação. E ele continua, não havia lugar para o Senhor. Chegaram em Belém, batendo a porta, não há lugar. E ele traz para nós, nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedade do coração ou limitados pela ignorância. Então ele está trazendo para nós que dentro de nós, muitas das vezes, ele usa a palavra aqui nunca, né? E a gente acha assim, nossa, ele foi forte aqui, dizendo que a gente nunca abre um espaço mental para a inspiração divina. Por quê? Porque atribulados no nosso dia a dia, nos nossos entres e sai, nos nossos deveres dentro do lar, profissionais e outras tantas tarefas que nós temos, educar os filhos, tarefas na casa espírita, onde nós estivermos, nós temos vários compromissos, mas às vezes nessa tribulação diária nós dizemos, meu Deus, não dou conta do tempo, o tempo passa tão rápido. Pois é, e aí isso que ele fala aqui. E acabamos não abrindo espaço mental para vir aquela inspiração que vai nos intuir,
para lidarmos com as várias situações diárias, muitas das vezes, para enfrentarmos problemas, superarmos dificuldades, ultrapassarmos obstáculos. Mas precisamos o quê? Nos acalmar. É um momento que é esse espaço mental de buscar através da oração, da meditação, dessa reflexão interior, um silêncio mesmo, um momento para nós e a espiritualidade, para que possamos respirar, nos asserenar, nos acalmar intimamente. Vamos buscando o equilíbrio, a harmonia interior, e assim, agora, respirando profundamente, eu vou poder ver, agora tem um caminho, eu vou poder perceber as soluções, porque o tempo na minha vida, quem faz sou eu. Nós somos espíritos imortais, seres espirituais, que estamos ora encarnados. Então, o que eu tenho que valorizar? Eu estou na matéria para um grande aprendizado, mas eu sou um ser espiritual, ora encarnado, ora desencarnado. Então, eu preciso valorizar mais o ser ou o ter. E a partir do momento em que eu faço as minhas escolhas, esse espaço mental, ele vai se abrindo espontaneamente. Isso vai trazendo uma tranquilidade interior, uma paz interior que tanto necessitamos pelas nossas vivências, que muitas das vezes nos afligem, sejam individuais ou esse momento coletivo que toda a humanidade está vivenciando, porque essa tranquilidade, essa calma nos traz uma serenidade, um equilíbrio de nos mantermos conectados e não nos deixarmos entrarmos em um medo aterrorizante, em pânico, porque eu tenho uma fé raciocinada, porque eu confio em Deus, e por mais difícil que esteja sendo qualquer momento, nada acontece sem a permissão de Deus. E Jesus, o governador planetário, ele está à frente de tudo. Então, não percamos a nossa fé e muito menos o nosso ânimo. Mantenhamos-nos firmes. E aí vai continuar. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Então, chegamos no momento daquela simplicidade, do local mais simples, para descrevermos esse momento. E ele diz que essa manjedoura também está em nós. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. Pensamento evangélico são as lições, são os seus ensinamentos. E temos que ter mais do que essa boa vontade. É aquele esforço, é a vontade mesmo da alma em querermos sermos realmente melhores, em refletirmos naquilo que Paulo mesmo questionava a si mesmo. Por que todo o bem que eu quero eu não faço e todo o mal que eu não quero eu ainda faço? Então, o que eu preciso ainda em trabalhar em mim para que eu faça realmente o bem que eu quero a todo momento? Isso é uma construção diária, isso é um exercício constante para que esse pensamento evangélico, que na verdade são os seus ensinamentos, estejam presentes na nossa fala, nas nossas ações, nos nossos pensamentos diariamente. Quando eu me lembro, não julgueis, perdoa, não faça o outro que não gostaria que te fizesse. Quer entender o outro? Seja mais paciente, tolerante, respeite. Se coloque no lugar do outro, mas não com a sua bagagem, com a bagagem que o outro tem. Tem esse olhar. Então é isso que ele está dizendo para nós. Vamos ampliar essas lições, mas para ampliar essas lições, elas têm que estarem internalizadas em nós. E ele continua. Surge então o infante celestial dentro da noite. Nasce Jesus naquela noite estrelada.
Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Então ele está falando para nós, trazendo essa noite escura e dizendo que não sentimos a bondade, quer dizer, toda a presença de Jesus, senão nos momentos mais aflitivos. E aí, Senhor, como está difícil. E aí, essa bondade do Senhor só vamos senti-la nesses momentos em que vivenciamos os nossos testemunhos maiores. E aí rogamos ao Senhor que nos ampare, que nos fortaleça, me ajude, né? Me cure. E ficamos naquelas julgativas. E depois, quando tudo vai se normalizando, nós acabamos deixando nos distanciar. E aquele momento em que a bondade do Senhor se fez nos momentos mais difíceis, elas têm que ser constantes em nossa vida, nos momentos de júbilo, de alegria e não só nos momentos de tristeza. É isso que ele diz para nós. Elas têm que estar a todos os momentos. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou num momento de eterna gratidão, se tudo está bem, a minha família, todo mundo está saudável, nós estamos vivendo maravilhosamente bem, nada afeta, seja na parte financeira, não tem ninguém desempregado, trazendo essas questões cotidianas, porque é o cotidiano de que nós estamos falando. E é assim no nosso dia a dia que devemos sempre agradecer, sejam quais forem os momentos. Lembrando daquela passagem de Jesus, quando ele curou os 10 leprosos, e um retorna para agradecê-lo, e é realmente a segui-lo. Mas Jesus pergunta, onde estão os outros 9? E é isso que ele traz para nós. Ele continua. Bom, naquela noite, eis que surge a estrela prodigiosa que rompe as trevas no grande silêncio. Ele diz que quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Está mostrando para nós que os erros, as nossas imperfeições, tá? Elas fazem parte da nossa construção, é um aprendizado. Nós temos testemunhos diários. E muitas das vezes nós erramos sim, no passado, nesse presente. Mas o que ele diz é assim, tudo que já fizemos e que hoje em dia avaliamos nesta presente encarnação e sejam em outras encarnações que estão no nosso subconsciente, o passado já diz, ele já passou. Não podemos voltar atrás com aquilo que já fizemos. Nós podemos e devemos construir um novo começo. O que eu posso fazer daqueles meus equívocos? O que eu posso fazer agora com aquela minha atitude equivocada que eu magoei, que eu feri e tantas outras situações? Então é isso, é olhar para o presente. E quando ele diz olhar para o presente, da maneira como eu estou me conduzindo na atual encarnação, eu estou construindo o meu porvir, é o meu futuro. Ele está falando dessa vida futura e que nós aqui retornaremos. E para que na próxima vez que eu retorne, eu possa vivenciar, estar no mundo melhor, eu preciso olhar de como eu estou me conduzindo agora. Porque assim eu estou já construindo o meu futuro e, consequentemente, ajudando a construir um futuro melhor para a humanidade. Porque estamos na nova era. Não vamos adentrar, já estamos nesta nova era. E precisamos fazer parte dela. E nós o fazemos. Então, que façamos o nosso melhor. É isso que ele diz para nós. Mas ele continua. Agora ele fala dos animais. Animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste.
na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do mestre. Então ele diz para nós que nós ainda trazemos alguns sentimentos animalizados que precisamos trabalhar em nós, e eles se defrontam com essa mensagem, com essas lições que trazemos, que estudamos, que ouvimos. E aí eles se confrontam. É o homem velho se confrontando com esse homem novo. É a mensagem da Boa Nova que trazemos para nós através dos estudos, das reflexões, através de tudo aquilo que ouvimos. E elas se confrontam conosco no nosso dia a dia. Peraí. O que o Evangelho me diz? E como é que eu estou agindo assim? Então são essas reflexões, são esses conflitos diários que nós vamos, trabalhando e experienciando. E quando eu paro para olhar e fazer essa autoavaliação, é porque nós já demos um grande passo adiante, porque eu me reconheço que eu estou, nesse momento aqui, errada. E eu preciso fazer melhor. Então, eu venho e refaço. Ou seja, se eu tiver que pedir desculpas, eu vou. Se eu tiver que conversar, eu busco a pessoa. E assim nós vamos nos trabalhando também e beneficiando a todos aqueles que estão à nossa volta. Chegam os pastores que se envolvem na mesma intensa luz dos anjos que velam um berço divino. Então está chegando o pastor, está chegando alguém de fora. E ele diz aqui, nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores, que nos presidem aos destinos que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então, os nossos pensamentos mais simples, aqueles mais puros, que nós já entendemos através das mensagens que Jesus nos trouxe, eles fazem essa ideia nova, vão nos contagiando internamente e vai presidindo o quê? O nosso destino, o nosso caminhar. E vai colocando para longe de nós toda a incompreensão, todo o temor. Porque agora eu já compreendo qual é a mensagem que Jesus quis trazer para todos nós. Quis e trouxe. Qual é essa mensagem que eu preciso externalizá-la? Mas para eu externalizá-la, ela precisa estar internalizada. Então, é nesses momentos em que nossos pensamentos que trazem a Boa Nova, que trazem todos esses ensinamentos que ouviram as bem-aventuranças, é que iremos trabalhar com eles, dissipando todas as incompreensões e temores e seguindo adiante. Cantam milícias celestiais, que são as hosanas nas alturas, quando ele diz aqui, no instante de nossa renovação em Cristo, no momento em que eu coloquei Jesus como o caminho e a verdade da vida, velhos companheiros nossos, de tantas histórias do passado, já redefinidos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade, dando aquelas hosanas, paz na terra, os homens de boa vontade. São aqueles que já vivemos e vivenciamos com eles em tantas lutas do passado, mas agora que eles já se elevaram, estão em outra dimensão, redimidos, e ali estão a se alegrar por nós, a nos ajudar sim, a nos amparar, a nos fortalecer quando estivermos mais fragilizados, quando estivermos em momentos mais desanimados, mas eles sabem, vêm dizer assim, força. É quando Paulo estava ali totalmente
desanimado foi quando, né, Abigail vem através do sonho, ele se encontra se libertando do seu corpo físico e ela conversa com ele, trazendo para ele aquela força que ele precisava. Então, ele dizendo assim, e temos os nossos amigos espirituais, aquela família espiritual que já construímos e que estão sempre também a se alegrar por nós, porque estamos no caminho dos homens de boa vontade. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Saem os pastores a dizer, Jesus nasceu. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, são agora esses nossos pensamentos que, agora com esse entendimento em que a mensagem de Jesus nos traz, vão começar a trabalhar no nosso íntimo. Eu vou começar a trabalhar no meu interior, ressignificá-los, desconstruir aquele homem velho e construir esse homem novo. E isso é um trabalho diário, é de esforço, é de vontade. Surge a visita inesperada dos magos, vem os magos do Oriente. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Lembremos-nos mais uma vez de Paulo. Estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, de encarnados e desencarnados. Então ele diz aqui que quando nós nos modificamos, aqueles que estão à nossa volta percebem que muito mais do que falar é o exemplo que vai realmente sensibilizar o outro e mostrar para nós mesmos que nós conquistamos valores que nós ainda não tínhamos percebido. E os outros que estão à nossa volta, seja em nossa família, seja fora da nossa família, num ambiente, em sociedade, seremos percebidos pela maneira como agimos, mas não porque queremos nos mostrar, mas pela essência do evangelho que já está em nós. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos de Israel. E aqui ele diz, acalentamos o pensamento renovador no recesso da nossa alma para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Então, quando esses pensamentos renovadores de que Jesus nos traz do Evangelho, ele diz que para nós que devemos acabar com esses ídolos de barro, que são principalmente o orgulho e o egoísmo, que em proporções maiores ou menores ainda temos um pouco dentro de nós. Então, ele fala, vamos desenvolvendo os germes que vai trabalhando para que o egoísmo se transforme em aquele que não olha só a si, mas que ama o próximo como a si mesmo, que faz tudo pensando num bem maior. E o orgulho, quando, por qualquer situação, não nos permitimos que o ego fale maior, que possamos ter aquele olhar de escolher a melhor maneira de realizarmos, de nos conduzirmos, aprendendo a ouvir, buscando a virtude da humildade para perceber que ainda somos imperfeitos, mas que estamos, através do nosso grande esforço, construindo esse ser melhor dentro de cada um de nós.
E assim vamos destruindo esses ídolos de barro. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte dos pequeninos em toda aquelas cidades. Então, a ignorância que nos governa, desde muitos milênios, trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então, nós trazemos ainda, como falamos, hábitos velhos, antigos, ainda arraigados, crenças também, que ainda estão, persistem ainda estar em nós. E é esse trabalho renovador que temos que fazer, aquela luta, que temos, é uma batalha interna, em que será vencedor aquele em que eu permitir, olha o meu livre-arbítrio, que seja, que fique em maior destaque. Então é essa luta constante entre o bem e o mal que ainda habita em nós, nas pequeninas situações diárias. E assim nós vamos investindo e valorizando e, através do nosso esforço, deixar, porque quem está no comando sou eu. Jesus falou, a felicidade está em nossas mãos. Então, quem constrói e quem está no domínio deve ser eu. Então, eu comigo mesmo, deixando todo aquele passado em que não mais deve fazer parte de mim, e através dessas lutas diárias nós vamos aos pouquinhos vencendo. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. E aqui ele já fala que Jesus está crescendo. E ele cresce dentro do lar, valorizando a família. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Então ele fala, dizendo para nós que a família, ela é o esteio de uma sociedade. E que não podemos, que é como vamos realmente, que ele diz, testemunhar, fornecer esse testemunho melhor ao mundo, se eu não sei conviver ainda entre quatro paredes, onde eu devo dialogar, saber ouvir, compreender, tolerar, desculpar, perceber os limites de cada um. E assim, superando no meu dia a dia, eu vou poder sim fornecer esse testemunho, mas primeiro eu tenho que aprender a conviver em família, porque é ali, na nossa família, dentro de nosso lar, que é o exercício maior para a nossa renovação interior, onde estamos todos juntos, nos ajudando mutuamente e nos convidando, através do esforço, a sermos melhores. Trabalha o pequeno embaixador, o nosso governador planetário, numa carpintaria. Ele trabalha com seu pai, dizendo que o trabalho dignifica o homem e que precisamos sempre fazer a nossa parte. Em toda a realização superior, não podemos desenhar o esforço próprio. Ou seja, é que ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, faça a tua parte, que sempre estaremos amparados, sempre estaremos protegidos, não estamos sozinhos, temos os nossos anjos protetores, mas precisamos fazer a nossa parte. Não podemos esperar que o céu faça por nós. Ou seja, que os amigos espirituais que estão conosco, torcendo para que realizemos o nosso melhor dentro das nossas limitações, mas precisamos aquele esforço diário em colocarmos o Evangelho em nós. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. Então, o pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções, relativos à riqueza, à pobreza,
ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro de nós, ele diz, do nosso mundo individual, a grande batalha. E aqui, a essa altura, o mensageiro faz uma pausa e ele vai terminando. Então, aqui, ele diz que a partir daí, o evangelho chegou até nós e que nós o temos, vai começar essa batalha interior que está aqui no nosso dia de hoje, onde deveremos perceber e entender e fazermos a nossa escolha, já agora amadurecidos, e entendermos o que é um e o que é outro, buscando o equilíbrio, buscando o entendimento para melhor sermos e nos conduzirmos na vida, mas sem choque, sem violência. E essa é a batalha que continua até os dias de hoje, nesse exato momento. E aí ele termina para nós falando aqui: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. E segundo observais, diz irmão X para nós, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante para as nossas vidas. Então ele diz que o Evangelho não é para ficar só na cabeceira, numa estante, mas ele deve estar alicerçado, ele deve estar ali colocado em nossos íntimos, que é quando diz que Jesus nasce, mas ele nasce todo dia. Mas mais do que nascer, ele deve permanecer no íntimo, na manjedoura de nossas almas. E assim, nessas breves reflexões em que trouxemos esse momento do nascimento de Jesus e fazendo essa associação conosco, onde podemos nos fortalecer e nos alegrar, e muito agradecemos por esses momentos jubilosos, nós trouxemos um verso de Casimiro Cunha que fica sendo a nossa prece para esse momento maravilhoso em que todo ano vivenciamos, mas que eles cada vez mais seja permanente, não só num dia em que comemoramos o seu nascimento e que agradecemos e nos alegramos, mas que ele seja constante em nossas vidas. Canção do Natal. Mestre amado, agradecemos em seu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos da luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores de que trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar comigo no templo do coração. Que na noite de Natal possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, pedindo sempre a força que necessitamos para levar adiante a nossa tarefa, que nos alegra, porque somos seus discípulos. Então, que seja uma noite de muita luz, de muita paz e de muita alegria. Paz na terra aos homens de boa vontade. Muita paz a todos.